Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem azeite quente aí? Tem? Glória a Deus. Cadê os pentecostais? Abramos nossas Bíblias, meus irmãos. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Fogo está aceso. Nós iremos meditar numa direção de Deus que confirmou com o que Deus falou com o irmão Melk. O fogo está aceso. Vamos ler o texto. Quantos irmãos estão procurando? Nós iremos trabalhar sobre incendiados para fazer a obra. Vamos repetir: incendiados para fazer a obra. Mais forte, toda a igreja: incendiados para fazer a obra. Assim diz o texto bíblico, Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Todos, mais uma vez, em alto e bom som. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quem diz amém, meus irmãos? Antes de ministrar, agradecer a vocês. Já estamos com saudade de vocês. Amanhã pela manhã estaremos retornando com o nosso tio Vinho para Salvador e de lá embarcar para João Pessoa. Deus te abençoe, meu amigo. Louvar a Deus pela vida do pastor Nathaniel. Pastor, é sempre um prazer cooperar com o senhor. Deus continue lhe abençoando e conservando dessa forma, dessa postura, que eu estava conversando até com Jaqueline, que nós admiramos muito a sua postura. Deus abençoe o senhor, o pastor Ney, todos os obreiros da igreja aqui em Serrinha, nosso pastor, que aqui está guardado no meu coração a sua voz, a graça dele na sua vida. Deus abençoe grandemente. Júnior, tu és um amigo, tu sabe disso. Louva a Deus por tua vida, irmã Vanessa. Deus continue protegendo vocês e blindando. Irmão Isaac, pastor Gilberto, todos os irmãos queridos. Para mim é uma alegria, um privilégio. Estamos saindo aqui renovados da igreja de Serrinha, tanto no tratamento como também nas questões espirituais. Deus abençoe a todos vocês. A minha esposa, minha companheira, Deus abençoe grandemente. Irmã Jaqueline, uma bênção de Deus na minha vida. Louva a Deus pela vida dela. Em nome de Jesus. Melk, Deus é contigo, Melk. Ele é pentecostal mesmo, irmão, até os ossos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, tem uma presença de Deus aqui diferente. Onde estão as pessoas não evangélicas aqui? Irmão Thales, eu não sou crente. Uma levanta. Deus abençoe. Outro, Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe vocês. Alguém na galeria? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vocês estão na casa do Pai. E aqui tem ainda espaço para vocês nessa noite. Quem diz amém, meus irmãos? Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo? Quem ainda não é batizado? Levanta a mão assim bem alto. Quem crê que Jesus pode batizar hoje? Quem batiza é Jesus. Então vai dando glória aí para aquecer as turbinas. Glória a Deus. Quando o fogo se alastra, dificilmente alguém apaga, devido à sua proporção. Quando eu era ainda mais novo, meu pai na época fornecia cana de açúcar, e a gente fazia uns aceros. Quem é da zona rural da roça sabe. A gente fazia uns aceros e tocava fogo na cana. Só que às vezes, irmãos, mesmo com acero, o fogo era tão intenso que passava. Aí quando a gente dava as costas e vinha para casa, estava tudo incendiado. A palha da cana estrala. Já perceberam isso? Ela estrala. Porque aonde tem alguém incendiado, irmãos, eu duvido ter alguém calado.
quando há um incêndio, dificilmente alguém para, porque tomou grandes proporções. Diferente de fagulha. Fagulha, ela surge, facilmente se apaga. E dentro da igreja sempre existirão o incendiado e o fagulha. Só que tem o pior, que ele nem é incendiado, ele nem é uma fagulha. Ele só está o pavio. Esse é o mais complicado. Porque o incendiado ele já está vivendo na intensidade. O fagulha ainda tem uma esperança. E o pavio? Alguém pode descartar. Não tem fogo, mas ainda está vivo. Está ali. E dentro da igreja sempre existirão os crentes incendiados, o fagulha e o pavio. Quem é você nessa noite? Para o pavio, você quando se aproxima do fagulha ou do incendiado, você também vai queimar. Para o que é fagulha, você tem que se aproximar mais do incendiado para você aumentar a intensidade. Agora escute uma coisa, se o incendiado está próximo do fagulha, o fagulha vai ir. Se os dois estão incendiados, e o pavio? Vai incendiar. Meu Deus. Irmãos, eu estou sorrindo aqui, mas eu estou sentindo uma graça, porque Deus vai fazer um negócio grande ainda nesse encerramento. Então hoje, irmãos, para o pavio só teve espaço para você entrar aqui, sentar na sua cadeira e ouvir o louvor e a palavra. Mas você não vai sair daqui só o pavio, você vai sair daqui incendiado. Quem entende o que Deus fala, levante a mão, que eu estou sentindo a autoridade de Deus. O fogo vai se alastrar. Mas qual é o propósito do incendiar? Qual é o propósito do fogo? Quando lemos a Bíblia e percebemos, irmãos, Malaquias 3:6, tratando sobre a imutabilidade de Deus, Deus, ele é reconhecido como um Deus dinâmico, como um Deus de atividade. Desde a criação você vê o ruach, o Espírito se movendo sobre a face das águas. Você vê o movimento do Espírito, um Deus dinâmico, se relacionando, se revelando, se manifestando, agindo, atuando. Para aqueles que vivem envolvidos com Deus e por Deus, inevitavelmente eles vão seguir a mesma dinâmica de Deus. Estes que são envolvidos, eles procuram estar em dinamismo, em atividade. Diante disso, quando meditamos sobre essa perspectiva de dinamismo, Jesus, quando ele vem cumprir a missão da redenção, perceba que Jesus, quando exerce o seu ministério, ele poderia muito bem, como Deus, exercer sozinho o seu ministério. Mas ele convoca 12 homens. Quantos homens? Todos bem forte. Quantos homens? Ele convoca 12 homens para o acompanhar, para discipulá-los, para que a dinâmica do reino se sucedesse. Porque a visão do verdadeiro líder não é apenas estar incendiado, é incendiar outros. Jesus é Deus, mas ele convoca 12 homens. Quem são esses? 12 discípulos, também reconhecidos como apóstolos, homens de personalidades diferentes, físicos diferentes, características diferentes, de famílias, alguns irmãos, mais outros de famílias diferentes. Para que, Thales? Para dar continuidade à chama. Diante disso, quais são os critérios para Deus chamar? Você percebe que Jesus, quando convoca os 12, dentro dos 12 existe um Pedro sanguíneo. Um Pedro sanguíneo é um temperamento, ele tem um temperamento caracterizado por ser impulsivo, enérgico, comunicativo, com grande facilidade para formar laços, mas mesmo assim Pedro, ele era um discípulo meio problemático. Ele era impulsivo demais.
ao ponto de no final negar a Cristo. Mas Pedro também foi chamado por Jesus para incendiar. Você vê um João de início, que entra também numa linha de ser alguém até mesmo enérgico, quando ele pede para descer fogo do céu e consumir aqueles que estavam lá, pregando também o evangelho. Jesus disse que não, deixe eles. Mas você vê João indo para uma linha mais pacífica, depois caracterizado como apóstolo do amor. Dentre tantas características pessoais e intrínsecas dos seus discípulos, os 12 discípulos de Jesus, narrado em Mateus capítulo 14, versículo 2 ao 4, que eu quero trazer aqui à tona: Simão Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu, todos estavam no colégio apostólico de Jesus. Sim ou não? Bem forte, sim ou não? Jesus, ele convocou eles para dar continuidade à chama. Pessoas diferentes. Os critérios para Deus chamar. Fiz algumas anotações pensando. Os critérios de Deus, eles sempre confrontarão as nossas expectativas e visões acerca de alguém. Quando você vê Deus levantando alguém, você sempre vai ver um defeito nela. Você sempre vai enxergar um defeito nele. Ah, porque ele é pobre demais. Ah, porque ela está envolvida no contexto político. E quem disse que Deus não pode levantar pessoas do contexto político para incendiar? Ah, mas é porque ele só está ali porque é filho de pastor. Outros dizem, não, ele não tem como ser chamado porque ele não tem linha familiar. Ele não é da realeza ministerial da convenção. Sempre vai ter algo que alguém vai pontuar e vai criticar. Quais são os critérios para Deus chamar? Os critérios de Deus são específicos à sua natureza. Ele chama quem Ele quer, coloca quem Ele quer e ergue para propósitos específicos. Diante disso, queridos irmãos, vemos que pessoas que são chamadas por Deus, que vieram de uma vida pregressa, muitas delas têm testemunhos horripilantes de ouvir. Você senta para ouvir o testemunho dele, você tem até medo de ficar perto dele depois que ele diz a você. Pode ver que tem pessoas que enquanto ele não descobre o teu passado, ele te dá a paz do Senhor, te abraça, dá um cheiro até na tua cabeça. Depois que descobre, ele passa por você de longe. Paz do Senhor, meu irmão. Diante de testemunhos que são horripilantes. Pessoas que eram canais do inimigo, envolvidas em magia, na feitiçaria. Pessoas que devotaram a sua vida como cavalo de Satanás, destruindo casamentos, destruindo famílias, matando pessoas através de ações espirituais. Pessoas essas estão na igreja, servindo a Deus, vivendo uma vida transformada. Quais são os critérios de Deus? Específicos à sua natureza. Deus chama quem Ele quer para incendiar. Vemos pessoas que eram agressivas, pessoas violentas, pessoas extremamente perigosas, fugitivas da polícia, pessoas que são faixa preta em karatê, taekwondo e brigavam na rua como se fosse qualquer coisa. Hoje estão dentro da igreja servindo a Deus, uns são diáconos, outros são pastores, e não pode ver uma criança chorar que ele chora mais do que o menino, porque quem está em Cristo, irmãos, ele vive uma vida transformada. Quais são os critérios de Deus? Deus chama quem Ele quer. Pessoas tais como essas geram indagações em outras pessoas. Mas Thales, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou um jovem dedicado na casa do Senhor, e eu não vejo Deus fluir nada na minha vida. Deus chama quem Ele quer. Às vezes você vai ver uma pessoa que nem é tão dedicada como você é dedicado, mas Deus vai colocar ele em lugares que não vai lhe colocar, em lugares até de destaque, porque Deus chama quem Ele quer. Uma coisa que eu estava orando a Deus há uns meses atrás, e Deus disse assim para mim: eu sei a quem eu entrego, eu sei a quem eu dou, porque nem todo mundo tem a capacidade de incendiar outras pessoas e permanecer a mesma pessoa. Deus conhece o interior e o coração. Nós vemos a aparência, mas Deus conhece o
interior. Deus chama quem Ele quer para incendiar. Pessoas que viveram essas vidas pregressas, leia o texto de 2 Coríntios 5, 17 ao 19, que está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Paulo continua dizendo: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Quem aqui vive em novidade de vida, diga glória a Deus por isso. Se puder interagir com alguém, diga para ele: Deus lhe levantou para incendiar. Diga mais forte: encerramento de congresso, diga: Deus lhe levantou para incendiar. Diante dos critérios de Deus, que são específicos da sua natureza, se Ele chama quem Ele quer, muitos estão dentro do cenário coletivo da congregação e se perturbam quando vê Deus usando alguém. Se Deus chamou pastor Ney, pastor Nathaniel, Melk, Jaqueline, se Deus chamou você, quem sou eu para ignorar a vontade do soberano? Quem sou eu para ignorar a vontade soberana de escolha divina? Nós não somos nada. Somos submissos a Deus e devemos entender que Deus chama quem Ele quer. 12 discípulos e um propósito. Qual o propósito, irmão Tales? Expansão do reino, incendiar. Jesus sempre preparou os seus discípulos: eu vou ser sacrificado, eu vou morrer, mas vocês vão continuar aqui e vocês farão obras maiores do que eu. Jesus sempre estimulou os discípulos a terem um pensamento expansivo no que se diz respeito a incendiar, a chama, a expansão, a crescimento. Porque se tu tens uma mente crioula, tu não consegue viver níveis de poder em Deus. Jesus trabalha a mentalidade dos discípulos para que eles entendessem: vai chegar o tempo, vai chegar o dia, Ele vai ser crucificado, a obra da redenção vai ter que ser consumada. E o que faremos? Eles deveriam ter a visão: daremos a continuidade. Para isto, lendo a Bíblia, entendemos que Jesus preparou os seus discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 1 ou 2, está dizendo: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O colégio apostólico estava sendo ensinado: vocês receberão poder e autoridade para entrar em territórios dominados pelas trevas, para resplandecer a luz do Evangelho. Fogo clareia ou não clareia? Todos em alto bom som, sim ou não? Ilumina ou não ilumina? Como é que pode uma lâmpada estar embaixo do alqueire? Ela tem que ser vista para iluminar. Por isso que Jesus também estimula e diz a eles: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. A perspectiva de expansão de reino de Jesus é tão poderosa que ele traz desde o Antigo Testamento essa visão de incendiar, altar, fogo, manifestação, poder, revelação, atuação, dinamismo, proatividade. É que me achai. Por isso que ele diz: vocês 12, primeiro aos 12, depois aos 70. Vocês que estão perto de mim, primeiro tem que entender a lição. Porque não adianta ensinar os outros sem viver a experiência, que estava aqui de manhã, pessoal. Primeiro Jesus vai dar uma oportunidade dos discípulos viver uma experiência de incendiar, de inflamar,
de ter sinais, testemunhos, experiências. Vocês vão expulsar demônios e curar os enfermos. Para isso, o crente incendiado para fazer a obra, ele precisa ter a perspectiva: Deus vai lhe encher de fogo. Não é para ficar sentado nos bancos do Templo Central de Serrinha, por mais que essa cadeira seja extremamente confortável. Eu fiz o teste hoje de manhã, quase que eu cochilava ali sentado. Deus não lhe chamou para você ficar entre as quatro paredes aqui desta igreja, extremamente confortável e belíssima de se estar. A convocação de Jesus foi: vocês vão receber para distribuir, receber para distribuir, receber para distribuir. Vou repetir até você entender: receber para distribuir. Galeria, receber para distribuir. Obreiros, receber para distribuir. Irmãs, receber para distribuir. O Jades, receber para distribuir. Distribuir. Aquele achou manai. Eu não mudo. Ele permanece sendo aquele que chama, entrega para liberar. Por isso que a visão de Jesus é: vocês vão ter experiência comigo. Que experiência? Vai ter poder, vai ter autoridade. Vocês vão pregar diferente, vocês vão viver diferente. O nível vai subir, a dimensão espiritual vai melhorar, vai aumentar. A mentalidade vai ter que se expandir. Para quê? Para demônios se subjugar e enfermidades saírem. O que eu estou dizendo a vocês nesta noite é: Deus está lhe dando autoridade e poder através do fogo do Espírito Santo que está sendo derramado aqui nesta noite, para você repreender demônio. Você não vai ficar com medo de Satanás. Tem crente, irmão, que está na igreja tomando céu há 25 anos. Tem crente que é do tempo até dos dinossauros, né? Mas ele não pode ver um gato preto no meio da rua. Ele não pode passar embaixo de uma escada. Quando ele chega em casa, a chinela está virada. Ele diz que é maldição e que é morte. Deixa de besteira. Deixa passar o gato preto, amarelo, rosa. O sapo pode estar com a boca fechada, aberta, ilinhada ou desalinhada. Quem tem Cristo tem poder e autoridade. Ele não teme o inferno, ele não teme Satanás. Ele libera, ele libera, ele libera, ele libera. Só quem entende o poder da chama libera o teu maior glória a Deus aqui do congresso. Dá o chá desse domingo. Aqui o copia pachai. Só quem tem fogo vai. Só quem tem fogo vai. Começa a esquentar este teu pulmão, porque tem uma nuvem de glória sobre nós aqui desde a abertura deste congresso. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Libera. Ele me comando chiate que me orramal. Eita, crente supersticioso. Eita, assembleano religioso supersticioso. Papai vai te pegar hoje, pavio. Tu vai sair daqui, nem a tua mulher vai te conhecer em casa. Tu vai chegar em casa com o lenço molhado. É saliva, é lágrima. E ela vai dizer: o que foi? Porque eu recebi fogo. Foi um fogo tão grande, eu fui incendiado. O pavio está queimando. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você que alguém pode até achar engraçado. Tem gente aqui que vai sair tão incendiado que tu vai procurar quem está endemoniado nas ruas de Serrinha para expulsar demônio. O que eu estou dizendo é da parte de Deus. Nessa tarde Deus me disse: eu preciso incendiar a minha geração para liberar para o mundo negro de trevas o poder que está neles. Receber poder no congresso é bom. Eu quero ver liberar depois daqui. Pular aqui é bom. Eu quero ver pular depois daqui. Deus está dizendo: não é apenas o congresso, não é apenas 2 dias, é a Santa Ceia de manhã, é depois. Por isso que ele confronta a gente dizendo: recebe, mas libera. Recebe, mas entrega. Recebe, incendeia. Demônios são subjugados. Sabe aqueles demônios que entram no teu quarto e entram para colocar um pensamento de morte? Tu fica vendo o vulto. Ore por mim, irmãos, que a gente está entrando num vespeiro espiritual hoje.
Pare de se entregar a isso. Você aprendeu pela palavra, pelas escrituras, pelo ensinamento de Jesus e pela doutrina pastoral. Você é discípulo, você tem poder e autoridade. Olha para a palma da tua mão, olha para essa palma da tua mão calejada. Está vendo isso aí? Levanta ela lá e repreende isso. Repreende esse espírito de morte, esse espírito de suicídio, que manda tu tomar o comprimido, tomar um coquetel de comprimido para tu tirar a tua vida. E o Espírito te diz: tu não vais tomar essa decisão. Pensaste, não tomarás. Porque nesta noite o fogo que vai ser derramado, está sendo derramado aqui, está te incendiando com uma perspectiva de crescimento espiritual tão poderoso, que tu vai chegar em casa e não vai precisar nem estender a mão. Da porta da tua casa os demônios vão começar a ir embora. O que é isso, Thales? Você estará incendiado para influenciar a casa, trabalho, porque o céu vai te acompanhar até lá. Cadê? O irmão do teclado, toque bem baixinho, porque tem fogo de Deus aqui. Repreenda. Não se entregue. O crente incendiado não se entrega ao espírito da mortandade. Ele não se entrega ao abatimento espiritual que tem intoxicado muitos crentes na atualidade, que por qualquer coisa quer deixar de servir a Deus, de cooperar. Não, o fogo do Espírito que há em ti, ele não é limitado ao ponto de uma frustração que você passou dentro da igreja lhe impedir de continuar aceso. Isso é apenas uma experiência que Deus está te dando. Você vai continuar fazendo, porque o fogo que está em ti, ele te consome. Jeremias disse: eu vou parar de pregar. Eu prego, eles não me escutam. Eu prego, eles não dão valor à tua palavra. Viram as costas para ti, Senhor. Mas eu vou parar de pregar, não prego mais. Quando menos espera, ele diz: quando eu pensei em parar, veio um fogo. Começou dos ossos, queimando. Imagina, irmão, você sentir calor nos ossos. Ele disse: não tem como fugir, não. Não tem como. Eita, eu sinto Deus aqui. Irmãos, o incendiado até querendo parar, Deus não deixa mais. O incendiado até querendo parar de pregar, Deus não deixa mais. Uma vez eu fiquei um pouco abatido no início do meu ministério. Fui pregar numa igreja, Deus me deu uma palavra um pouco forte, porque a linha que eu prego é essa. Eu não posso mudar. Vocês já me conhecem. Eu fui para um culto de vigília, me ajoelhei e disse: Deus, eu não vou pregar dessa forma amanhã, porque é pesado demais. Falar dessa maneira, nessa linha, nessa perspectiva, só Deus sabe como a gente fica depois que entrega uma mensagem forte para a igreja. A responsabilidade é grande demais. Eu estava de joelho dobrado dizendo: Deus, não dá para exercer o ministério dessa maneira, não. Eu vou mudar a mensagem. Aí Deus tomou os instrumentos perigosos. Deus tomou aquele instrumento perigoso, aí colocou a mão no meu ombro assim, na época ainda solteiro, e disse: jovem, tu vai falar o que eu quero. Eita, irmãos, eu fiquei miúdo, fiquei pequeno no banco da igreja, me encolhi e disse que sim, Jesus. Eu disse mais assim para mim: pensas tu que eu não ouvi o que tu dissesse? Não te chamei assim? Não te disse que a mensagem era essa? Porque tu estás pensando em retroceder e mudar a linha de mensagem que eu te dei. Digo assim para ti: se tu parar de falar, tu pagarás o preço. Mas por amar a ti, eu estou te incendiando nesta madrugada. Deixa eu adorar Jesus por alguns segundos. Aí eu levantei diferente.
Respirei fundo e disse: eu vou continuar, porque o fogo está ardendo dentro de mim. Eu estou incendiado. Eu estou incendiado. Eu estou incendiado. Deixa alguém fazer careta. Prega o que Deus mandou. Alguém não está gostando. Fale o que Deus mandou falar. Mas o obreiro não gostou. Se Deus mandou, diga, alinhe, oriente, exorte, estimule. O fogo que arde em você vai ter que ser liberado para a glória de Deus. Estou sentindo Jesus aqui. Reacende a chama, vem nos restaurar. Homem Atos 2, desce aqui neste lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Homem Atos 2, desce aqui neste lugar. Toda a igreja. Homem Atos 2. Mais uma vez para a gente continuar. Oda canta da chefia. Vai voltar a arder de novo. Sim, remar. Depois que os 12 tiverem experiência pessoal com Jesus, aí ele vai para os 70. Lucas 10, versículo 1 ao 3. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, ou o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Versículo 3: vão, eu estou enviando vocês como cordeiro no meio dos lobos. Você já percebeu que tocha acesa afugenta lobo? Diz para alguém para interagir: tocha acesa afugenta lobo. Irmãos, alguns tipos de lobo vão começar a se afugentar de você a partir dessa noite. Por que, Thales? Porque o fogo vai espantar. E se tentar tocar, vai se queimar. As mais amizades, as mais influências que nós iniciamos e não concluí. O incendiado afugenta as más influências. Por isso que você pode ver que o jovem incendiado, ele é centrado no que faz. O crente incendiado, ele é focado no que ele quer. Por exemplo, tem muitos que não são batizados com o Espírito Santo, que levantaram a mão aqui, mas eu creio que Jesus vai batizar nessa noite. Quem diz amém? Você não pode falar línguas, mas você tem um Espírito em você. Tem uma chama que está ardendo. Você está focado: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Você tem feito jejum: eu quero falar em língua, eu quero ser batizado. E alguém chega no caminho para tentar te atrapalhar, uma má influência. O fogo que está em ti é tão intenso, é tão forte, que você não mede palavra. Quando você vê uma má influência, você às vezes olha para eles: está repreendido, Satanás, para trás de mim. Eu estou focado, eu quero é fogo, eu quero mais fogo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo.
É igual aquele rapaz que quer receber poder, batismo com o Espírito Santo. Aí aparece aquela Jezabel com a unha de gavião pintada com 30 centímetros, com a sobrancelha que dá para dar 2 voltas. Olha para ele, ele diz assim: está repreendido, Satanás. Eu quero é fogo, eu quero incendiar, eu quero pregar, eu quero ter chamado. Eu sou obreiro, Deus me chamou para isso, para liberar. Redéria. Meu amigo, aí alguém chama, vamos ali jogar um futebolzinho, não sei o que, e passar 10 horas assistindo Netflix. Ele disse: eu vou perder tempo com essa besteira, rapaz. Eu vou ler Bíblia, eu vou estudar, eu vou visar um trabalho para mim, porque eu quero construir família. Quando o pastor me der a oportunidade, eu quero estar com o dedo assim na Bíblia, no gatilho, porque ele me dando, eu dando tiro, dando rajada, dando uma metralhadora, glorificando. Quem tem fogo, ele é focado no que quer. Por isso que quando tu vê esse jovenzinho assim, tu vai pro congresso, eu não sei não se eu vou não. Eu vou comprar camisa pra tu, não sei se eu vou não. Eu vou te levar no cangote pra igreja, eu também não sei se eu vou não. Eu vou comprar 10 reais de pão com 5 reais de salame pra gente comer depois do culto, eu também não quero, eu acho que não vou não. Agora se tu chamar ele pra jogar 10 horas de free fry, ele fica com os olhos vermelhos ligados na frente da televisão com controle de joystick, jogando 10 horas. Sabe por quê? Porque ele tá cru, ele tá gelado, ele é seco, vazio. Mas quando você está incendiado, a primeira coisa que alguém chega é: rapaz, vamos ali jogar um videogame, vamos ali não sei o que. Aí eu vou perder tempo com isso, rapaz. O meu tempo de lazer evangelizando. Eu estou com a minha família, eu estou em casa. Se é para assistir um filme, eu assisto em casa. E se for para assistir fora, eu assisto na igreja um filme cristão, com a temática cristã. Eu tenho fogo, eu estou incendiado. Eu não vou me embaraçar, eu estou focado. Irmãos, eu estou maneiro, vou dar lugar nesta noite aqui. Só quem está focado no que quer, dá glória a Deus por isso. Eita, rabai, tchorrabacama. Foi quando eu comecei a pregar, eu pregava. Aí eu li o Salmo 23, irmãos. Aí começava a tremer, feito vara verde no vento. Aí quando menos espera, eu estava pregando o Salmo 23, terminava no 46, pensando que era o 23. Uma vez eu fui pregar em Jeremias 18, estava depois pregando em Ezequiel 37, pensando que era o mesmo texto. Aí eu disse: rapaz, não vou parar não. Continua, vai. Só a mocidade diz assim: continua. O fogo está aceso. Irmãos, vai em encerramento. Tem jovem que fica: oh meu filho, obedece para tu ser renovado. Vai, diz para alguém aí, diz alguém para ele: continua. Diz a ele: continua. O fogo está aceso. Não para. Aí sabe o que eu fazia? Rapaz, se eu estou errando nisso aqui, eu vou estudar mais. Porque quem está focado e quem é incendiado, ele sabe o que ele quer. Eu vou estudar mais sobre o Salmo 23. Aí comecei a pregar no Salmo 23 e pronto, acertei, preguei direitinho. Agora eu vou pregar no 46. Aí acertei, preguei direitinho. Vou pregar em Jeremias 18, acertei o contexto, preguei direitinho. Aí eu vou pregar no 37 de Ezequiel, acertei, preguei direitinho. Jesus foi glorificado, pronto, e assim vai. O fogo vai continuar ardendo no altar e ele não vai se apagar. Uma vez eu fui pregar no culto de jovem, abatido, cansado, aquela transição da adolescência para a juventude, e liso, sem dinheiro, e aquela agonia, e preocupado com o futuro. Aí foi culto de mocidade, irmãos. Fui para o culto, aí o dirigente naquele dia disse: a palavra está com o jovem Thales. Lá vai eu abatido, triste, angustiado, um dia de tanta pergunta a Deus, na verdade. Tinha vindo do interior há pouco tempo, mudança radical do engenho para a capital, a cabeça do adolescente daquele jeito, como vocês sabem. Aí fui ler Abacuque, irmãos, em 1 minuto li Abacuque tremendo. Comecei a dar uma suadeira em mim e fiquei nervoso e não consegui pregar. Aí eu fechei a Bíblia, sentei no banco envergonhado. Eu disse: tá, eu não nasci para esse negócio de ser pregador. Deus me chamou para isso, eu passei foi vergonha. O povo vai rir de mim, irmãos, mas depois do culto, só para a gente entrar numa linha agora. Aí veio um evangelista incendiado, não é verdade? Você conhece aquele evangelista incendiado? Conhece? Quando terminou o culto, ele chegou assim, eu todo engurujado, abatido, todo encolhido na porta da igreja, com a minha Bíblia, esperando a mãe sair.
Aí ele chegou assim: varão, que mensagem, varão, que mensagem poderosa. Meu Deus, parecia que eu tinha pregado nos Gideões, homem de Deus. Eu fiquei, olha, eu fui renovado. Irmãos, às vezes você prega tão simples, mas tem alguém precisando de uma palavra. Aí eu me levantei assim, eu disse: mas foi, meu irmão, foi, meu irmão. Olha, continue, viu, Deus lhe usou para mim, foi uma mensagem poderosa. Aí eu estava me sentindo, né, Gesiel Gomes, Napoleão Falcão. Eu disse: meu Deus do céu, eu vou ajeitar até uma gravata, vou começar a vir de gravata, porque na época nem gravata eu ia, estava no início. E para você, moço, que não gosta de uma gravatinha, mas está na Assembleia de Deus, tenha vergonha e compre uma gravatinha para você vir para a igreja alinhado. Quer pregar, meu filho, obedeça a linha da sua igreja. Quer pregar, meu filho, obedeça a doutrina e o costume da sua igreja. Você, quando foi batizado no tanque batismal, você disse que ia seguir o costume da sua igreja, a doutrina, então obedeça para ser abençoado. Aí terminei o culto, eu disse: rapaz, eu vou estudar mais a Bíblia. Aí eu me encabulei com Abacuque 3. Eu disse: eu vou mastigar Abacuque 3 de manhã, de tarde e de noite. Quando menos espera, eu estava lendo a Viva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aí depois comecei ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida. Aí depois, aí Abacuque diz: todavia me alegrarei no Senhor. Aí eu fui lendo aquele texto, aí a chama foi acendendo, foi incendiando, foi crescendo. Aí comecei a ler a Bíblia, falava a língua, lendo a Bíblia, cuspindo fogo, arrotando brasa, como diz o pastor Gilvan. E aquele negócio, assim, eu vou pregar Abacuque 3 agora diferente. Eu vou pregar Abacuque 3 agora incendiado. Olha o que Deus está te dizendo nesta noite. Tu não vai parar porque a mensagem que tu pensou não deu certo. O começo é assim, meu filho. É nervosismo, é treme-perna, você fica com vergonha, é uma suadeira. Você sobe no púlpito já pensando em descer, mas todo começo é assim. Ninguém nasceu grande, só Adão. Mas Deus está dizendo para você aqui nesta noite: é devagar. A escada de borracha vai subindo degrau por degrau, mas não para. Por quê, pregador? Vai incendiar, vai incendiar, vai incendiar, vai incendiar, vai incendiar. Só quem tem mão para levantar e boca para dar glória aqui. O dom da palavra está descendo aqui em Serrinha para quem quer pregar. Só quem deseja ser pregador, levante a Bíblia. O Espírito me diz: Thales, diga para os pregadores, diga para as pregadoras: estou abrindo entendimento, estou dando ciência, sabedoria, ampliando o teu raciocínio. Tu vai falar palavras com uma velocidade tão grande, não vai mais gaguejar, a timidez vai sair, vai ter ousadia, vai ter coragem. Deus está te dizendo: vai, prega, pregador, prega, pregadora. Tu vai incendiar, 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 incendiar. Era machora canta. Eita! Te prepara para tu se despedir de alguém. Te prepara. Antes de viajar, tu tem que se despedir, porque Deus vai te levar por muitos lugares. A saudade bate à distância. Meu Deus, eu estou distante de casa, mas o fogo que está ardendo aí, ele vai continuar queimando. Eita, te prepara. Mulher, te prepara para tu se despedir dos teus. Homem, te prepara para tu se despedir dos teus. Olha Deus dizendo para ti: eu não prometi que ia levar assim, não disse para ti que desde o ventre é meu, não disse assim: eu não cuido, diz o Espírito. Vou eu levar sobre o globo terra. Te prepara, a saudade vai apertar.
Mas se eu acender, se tem fogo, eu vou levar, diz o Espírito, para distante. Ora, Maria, Peramecante, eu tô cheio. Moço, te prepara para o desenrolar de Deus neste ano. O rolo enrolado vai ser desenrolado. Eu vejo um rolo grande, como um pergaminho, se abrindo, pastor Nataniel Oliveira, aqui em Serrinha nesta noite. Um pergaminho se abrindo. Nomes escritos no pergaminho. E Deus me diz para dizer: inscrição para a peleja. Inscrição para a batalha. Eita, meu Deus. Muitos daqui de Serrinha Deus vai levar. Vai levar. De onde tu és? Sou da Bahia. Que cidade? Serrinha. Guarda essa mensagem nessa noite. Tem nomes escritos no pergaminho de pessoas que estão aqui nesta noite, que são improváveis aos olhos da tua família. Mas Deus te prometeu. Deus te chamou. Não acreditam, não reconhecem, mas teu nome está escrito. É para a batalha, é para a peleja, é soldado. Fecha os teus olhos agora rapidamente. Sente Deus te municiando. Sente Deus te municiando. De forma espontânea, o Espírito Santo vai trabalhar aqui, sem forçar nada. Ele está te municiando. Armas, espada, eita, escudo, capacete, sandálias novas, na preparação. Recebe assim o derramado do Espírito sobre ti agora. O toque de Deus está vindo sobre a tua chamada e o teu coração. Olha o fogo de Deus te dominando aí. Aí tu vai sentir um coração acelerar. Eita, é Deus te dizendo: é você. Eu chamei você. Não tens como mais fugir. Está marcado. O Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite. Sim, Espírito, trabalha. Trabalha na galeria, trabalha no altar. Irmãos, eu estou sentindo uma graça tão forte de Deus aqui no encerramento. Trabalha, Espírito. Sopra nos quatro cantos deste templo nesta noite. Sopra.
Sol. Thales, e o meu futuro? Por muitas vezes me indaguei sobre o meu futuro. Meu propósito era me formar em direito para ser juiz federal. Estudava demais. Dormia tarde, de madrugada, acordava de 5 da manhã todo dia. 5 anos dentro de uma faculdade. Primeiro ano muito dedicado, focado no que eu queria. Já pregava o evangelho, promessas de Deus se cumprindo. Mas eu percebi que eu estava estudando, mas se sentindo um pouco vazio. O que eu vou dizer aqui nessa noite é específico. Deus trabalhou comigo assim. Aquele vazio foi aumentando, mesmo indo para a igreja pregar, e eu me dedicando demais, porque eu determinei, eu vou me formar, vou advogar, tenho experiência de escritório, vou fazer concurso para juiz. O tempo passou e Deus começou a usar os seus incendiados, renovando promessas. Não te disse que eu ia te levar? Em uma das tais, fui para um trabalho numa cidade próxima de João Pessoa. Mãe foi comigo. E um pastor de Natal estava lá. Ele olhou para a mãe e disse assim: mulher, o menino que eu te dei, que tu gerasse, é para minha obra. Eu ouvi aquilo, o coração apertou e disse: Deus, tudo bem que eu pregue, tudo bem que eu faça a tua obra, mas meu sonho é me graduar e exercer a carreira de juiz. O tempo foi se passando, eu estudando naquele frenesi, aquela correria muito grande, menos espera. O desejo foi saindo pouco a pouco do meu coração. Não deixei de estudar, mas o coração mudou a direção do apego. Eu ia para a igreja e estava sentindo um gozo na minha alma diferente do que eu sentia. Era como se Deus estivesse sinalizando assim: eu te gerei para o altar. O tempo foi passando, aí eu mesmo assim fiz processo de estágio. Eu era muito bom em direito tributário, muito bom. Passei em 6º lugar, numa concorrência de mais de 500 pessoas para o Ministério da Economia em João Pessoa. Trabalhei como estagiário do Procurador da Fazenda Pública, com execuções fiscais. 1 ano e 4 meses lá dentro. Provei daquilo que eu queria, provei um pouco. Quando eu entrei lá, eu disse: pronto, agora a minha carreira jurídica deslancha, já viajando e pregando. Quando eu entro para estagiar naquilo que eu amava, direito tributário, execução fiscal, processos de execução, eu perdi ainda mais o apego por aquilo. E disse: o que é que está acontecendo? Terminando o curso, eu fui percebendo, e Deus mais uma vez renovou: eu te levantei e te gerei para o meu altar. Ser incendiado não é fácil, porque você vai ter que renunciar propósitos pessoais, sonhos pessoais, para obedecer os propósitos de Deus. Para alguns que me ouvem, que estão aqui, relutam contra a chamada de Deus.
ceda. Não lute mais contra a vontade de Deus. Estude, se gradue, faça uma pós-graduação. Mas se Deus lhe chamou para o campo missionário, vá. Se Deus lhe chamou para a obra, vá. Eu disse para Deus: Senhor, e agora? Se o Senhor me quer no altar, eu vou viver de quê? O itinerante no Brasil, ele é taxado por vários termos pejorativos, diante de muitos que macularam a visão da itinerância, porque Jesus também era itinerante. Itinerância era, ele se deslocava para pregar, ensinar o reino. Só que esse título da itinerância no Brasil ficou maculado devido a alguns. Eu disse: agora vão me chamar de mercenário, vagabundo, preguiçoso, sem vergonha. Eu vou passar por tudo isso. Até um dia Deus tomou um vaso para mim mais uma vez e disse assim: a partir de agora eu vou ser o teu patrão, vou cuidar de ti. Eita, na madrugada vamos orar. Vou te calçar, vou te vestir, vou te vestir de camisas finas. Tu vai usar gravatas importadas. Só para tu dar um glória. Eu vendo gravatas, inclusive pastor Ney comprou uma hoje, pastor Nathaniel também. Importadas. Eu vou te sustentar, moço. Mas tu irás sofrer, mas eu vou te sustentar. O tempo passou na itinerância pregando, não cobro para pregar, eu não cobro. Eu sempre alinho despesas. Tá Júnior aqui de testemunha, Melk também, minha esposa. Não tem sido fácil, porque além de pregador, você tem que ser um bom administrador. Porque o pão de cada dia, ele vem, mas é muito dinâmico, é muito difícil, é muito aleatório. Mas Deus não deixa faltar o pão, a veste e nem a água. Eu disse agora para me casar na itinerância. O sonho de Jaqueline era ter uma festa de casamento organizada. Eu disse: como é que eu vou bancar uma festa de casamento dessa? Irmãos, não me perguntem como. Nós casamos num castelo. Jaqueline queria, passava quando era jovem solteira na frente e dizia: eu quero casar ali. Nós casamos num castelo, irmãos. Casamento realmente de filho de Deus. Não sei como, as dívidas todas pagas no dia do casamento. Deus quitou tudo. Fotografia, tudo quitado. Iluminação, tudo quitado. E a casa, Thales? Deus me deu um apartamento. Moro hoje no meu apartamento. Não é alugado, Deus me deu meu apartamento. Me pergunte como, eu só digo: milagre. Diz para alguém aí para interagir: vive a promessa, obedece a voz de Deus. Hoje eu paro nesta noite aqui em Serrinha para nós orar. E digo a vocês publicamente: valeu a pena. Por que digo isso, pastores? Porque diante de tantas mensagens que já preguei, de tantas cidades que já fui, uma vez em uma igreja, um obreiro disse assim para mim: meu filho, tu és novo, mas tu serás um pai novo de filho velho. Não me pergunte, de início não entendi. Tu vais ser um pai novo de um filho velho, de filhos velhos. Uma vez eu estava numa igreja, passou-se uns 3, 4 meses. Na caçamba passou um irmão que eu tinha pregado há uns 3 meses atrás. Ele tinha aceitado a Jesus. Ele era comandante e dono da boca de fumo, de tráfico,
do bairro que eu preguei. A mulher era crente, ele aceitou Jesus. Passou-se o tempo, ele foi para a portaria da glória. Passou o tempo, começou a trabalhar na sonoplastia da glória. Andava com aquele colar grosso de prata, de ouro, tirou tudo, começou a colocar uma gravatinha, diga glória a Deus, um paletó, glória a Jesus. Começou a trabalhar como vice-dirigente de missões. Eu disse, naquele dia, vi ele passou assim e disse: paz do Senhor, meu Pai. Vinte e poucos anos, eu olhei para ele, automaticamente, sabe aquele, meu Deus, pai novo de filho velho. Ele já tinha 40, disse, eita, a lágrima quente fez assim, ó. Eita, valeu a pena, Jesus. Incendiados para incendiar. Quem levanta a mão para dar glória a Deus aqui nesta noite. Eu não mudo, continuo chamando. É o brado de Deus aqui no estado da Bahia, na cidade de Serrinha, dizendo para todos que me ouvem, tanto aqui como pela internet: eu chamo, incendeio e envio. Eu chamo, incendeio e envio. A permissão do pastor, fiquemos em pé em nome de Jesus. Eita, camachandaraia. Há uma presença de Deus muito forte aqui. Antroclete tu que te ramacandora bagana cheda camadas. Eita Deus, tu estás aqui. Há uma presença, há uma chamada, uma vocação. Quem não é batizado com o Espírito Santo, faz assim de novo. Todo mundo que não é batizado com o Espírito Santo. Quem crê que Jesus batiza com o Espírito Santo com fogo, vem pra cá, pra frente, todo mundo, vem. Tem espaço. Como o Melk diz, Melk, tu vai dar lugar como se tu tivesse jantado, Melk. É. Venham. Tem azeite quente aí, tem na galeria. Quem está disposto a estender as mãos para cá? Quem está disposto? Quem está disposto? Quem já está com saudade do congresso, dá um glória a Deus aí. Se tem fogo em crente na galeria aí, estenda a mão para cá e libera fogo aí de cima para baixo. Pode vir, jovens, tem espaço aqui. Venham, venham, venham. Aqui, ó, venham, venham. Rápido para nós ganharmos tempo. Meu Deus. Já venha cuspindo fogo. Já venha dando glória. Não venha minguado pra frente não. Venha chorando dando glória. Já venha marchando, pulando. Somos pentecostais até os ossos. O fogo está aceso. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Venham. Ô Thales, e o que é que tu vai fazer? Tu vai começar orando? Não. Cadê os jovens que já são batizados aí? Os jovens que já são batizados. Rapaz, só porque ele deu um pulo ali, levantou a mão. Cadê os batizados? Eu vou repetir. Vem aqui, escolha um que não é e vem orar por ele. É incendiado para incendiar. Vem pra cá. Tu já está turbinado, cheio de Deus. Protestante incendiado, irmão, é um perigo.
entende o que é revelação e vive no cenário de cura, é um perigo, é uma bomba na mão de Deus. Moça com moça, rapaz com rapaz. Escolhe uma moça que não é batizada e ora por ela. Escolhe um rapaz que não é batizado e ora por eles. Nós iremos encerrar o congresso debaixo dessa glória. Porque Thales, não é o pregador que batiza, não é Melque que batiza, não é os obreiros que batizam. Que batiza é Ele, que Ele prometeu. Atos 1 versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como por toda a Judeia e Samaria, e em todos os confins da terra. Atos capítulo 2, 1 em diante. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de que Thales? Fogo, 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 fogo. Começa, começa, começa. Quem tem fogo na galeria, manda pra cá, vai, vai. Os obreiros, estende, estende, estende. Deus está tomando a casa. Vai, canta Melque, canta Melque, canta. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Abre a boca, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, sobe, balançando, sobe. Agora o chave. Está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí. Sobre as águas, parece. Quando for batizando, sinaliza. Quando for batizando, levanta a mão e batizou. Batizou dois, dois, batizou dois. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Quando for batizando, manda. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas eu tenho um projeto contigo. Só os incendiados. Já batizou dois. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Ele chegou, 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 chegou. dá lugar, meu filho, vai. Já tá batizando. Se batizar mais, sinaliza. Que outro igual não há. Batizou a terceira. Batizou a terceira. Eu não comecei a orar ainda, porque quem batiza é Jesus, quem incendeia é Jesus. Vai. Não há e outro igual. E aonde é que Ele está? E Ele está. Tem glória dele aqui, tem cheiro. Meu Deus! A resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira, e deixa eu adorar. E Ele está. Tem glória. Ele aqui, mal tem que cair. Profeta da mentira tem que se dobrar. Meu Deus! E não reconhecer, Ixi. terão que confessar. Quando batizar mais, Que sinaliza. só o Deus de todos. A quarta, batizou a quarta. E outro. Se eu fosse você, já estava dando glória. Se eu fosse você, já estava se envolvendo. Se envolvendo. Levante essa Se mão envolvendo. pra cantar e Batizou a quarta, batizou a quarta. Era ora. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar.
terminar no seu tempo e na sua hora. Batizou mais, batizou Ele mais. tudo cumprirá. Confirma aí. Passe o céu e passe a terra. 4 já foram batizados. Não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve. Ei! O homem te prometeu, Meu Deus! mas depois se arrependeu. Mas fiel! Abre essa boca pra cantar. Fiel é Deus. Seja batizado em casa. A câmera foca em mim aqui. Seja batizado em casa agora. Seja batizado em casa agora. Receba, 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 receba. Dunamis, dunamis, dunamis. Recebe, recebe, recebe. E ele não tarda. Ele não confirma ali, confirma. Vai confirmando. Batizou 4. Ele não mente, não se arrepende, mas ele vela com sua palavra. Já prepara o coração. Incendeia, sorria, meu Deus. Essa linda obra que ele começou na tua vida. Confirma aí, E pastor. você vai cantar o hino da vitória. Diga! Quando estiver frente ao mar e não puder, Chame este homem com fé. só ele abriu o mar. Não tem. Vai, bora. Abra a boca e libera os idiomas agora, vai. Deus vai te atravessar e você vai entoar O hino da vitória. toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis Jesus. que ele pode chamar A esse unção homem que está ele tem incendiada. poder. Se passar espelho, Já batizaste 4. Batiza mais. pelas águas Tu és um batizador. Batiza mais. Batiza mais. Batiza mais. Incendeia, 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 incendeia. Quem tá comigo, levante a mão e bota pra cá. Vai orando. Batiza para a glória do teu nome agora. do cantor. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Se batizou, levanta a mão para sinalizar. Já batizou 4. Isso. Receba bem O céu é tomado por e a esforço. sua luz. Abre a boca para glorificar e não ter medo de liberar as línguas. Ora Você pelo vai teu ver. irmão, ora, 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 ora. Você vai ver, você vai vencer. Se batizou, levanta a mão e sinaliza. Meu Deus. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Recebe fogo. Ele passa o mar vermelho, sai do Agora. lado de lá. Agora. Agora. Ai. Libera as línguas, não tenha medo. Em nome de Jesus, receba ousadia. Libera os idiomas. Isso não é coisa da tua cabeça. Recebe. Recebe agora. Lá das águas. O quê? Na unção de Deus. Levante essa tua mão pra cantar comigo, canta. Que o crente cheio da unção Manda a glória pra cima. Batiza, e Jesus. recebe poder. Batiza Ele mais. passa o mar vermelho, sai Batiza do lado mais, se de lá. batiza mais, Ele levante a mão aí, expulsa se os batizou. demônios, faz inferno tremer. Confirme Ele aí, louva se batizou, toda a confirma. terra, faz leão dormir. Meu Ele Deus. ora no holocausto, o fogo vai cair. Tá tomada, tá tomada, tá tomada, a casa tá tomada. A casa está incendiada. Manda as águas Na unção de Deus. pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Libera. E eu estou. Não temos
temas, filho meu, não temas, filho meu. Libera! E se teu barco parecer que vai... Meu Deus! Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Vai confirmando, confirma. Sou eu. Batiza a quinta, Jesus. Batiza a quinta. Batiza o quinto. Enche, 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 enche. Receba em nome de Jesus. Fogo, 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 fogo. Segura ele. Ramaticatajachoda madaracandarai. É labareda de fogo na tua cabeça, filho. Libera, libera, não segura, libera as línguas. Confirma, segura ele. Rachocotutora matacandarai. Isso, pastor Gilberto, confirma. Tem fogo na cabeça do rapaz. Urra pra capias. Línguas, línguas, línguas. Diga. Santo Espírito, vai confirmando, confirma, confirma, confirma. Santo Espírito, desce como fogo, fogo, incendeia, fogo, incendeia, fogo, fogo. Receba. Santo Espírito, desce como fogo. Vai confirmando aí. Incendeia, incendeia. Jesus acabou de batizar a quinta. Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia. Quem crê que papai está na casa, levanta a mão e adora. Que ruja o leão. Isso. E que a terra estremeça. Olha ela falando língua. Isso, minha irmã. Fala, fala eles de Jesus. Batiza mais, batiza mais. Que ruja o leão. Fogo, fogo, e fogo, que a terra fogo, fogo. Se batizou mais, confirma aí. Confirma, 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 confirma. Confirma. Abre a boca, rapaz, abre a boca, rapaz, abre a boca. O descendente de Davi, meu Deus, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da... Confirme e sinalize. E ruja o leão, e ruja o leão. Que a terra estremeça. Confirma, 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 confirma. Diante da... Batizou? Diz. Veja se batizou. Batizou, minha irmã. Batizou a sexta com o Espírito Santo. Jesus acabou de batizar a sexta. Meu Deus. Até transbordar. Batizou a sexta. Derrama a tua glória. Batiza mais. Batiza mais. Derrama a tua. Diga. Oh. E enche. Enche. Transbordar. Isso, segura ela. A sua. A descarga de glória pesada. Vai, confirma aí. Enche-me. Batizou seis. Enche-me. Enche. Enche-me. Quem está aí fora da igreja, receba fogo, 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 fogo. Eu vou dar lugar. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Levante a sua mão e cante, cante, cante. E enche. Diga. Até. Batizou seis. Derrama a sua. Batiza mais. Diga, enche-me. E enche. Confirma aí, meu irmão, confirma aí. E até trans. Confirma se batizou. Derrama. Esse é o fogo descendo aqui também. Fogo, fogo, fogo. Enche-me.
recebe o batismo em nome de Jesus. Abre a boca para adorar. Confirma aí, confirma. Vai confirmando, vai. Uma chuva diferente agora está se formando nos... Confirma aí, minha irmã, viu? Confirma aí. Se batizou, temporal de bênção e poder. Se batizar, sinalize. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. Meu Deus. 500 graus de puro fogo santo e poder, que já fez enfermidade desaparecer e já fez o inimigo. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. Batizou, a previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal se mereceu glória a Deus. Jesus batizou a sétima. Agora com o Espírito Santo abre a boca para glorificar. E é a promessa de Deus. O fogo vai descer. 7 batizados. Esse poder. Jesus quer batizar. E é a promessa de Deus. O fogo vai descer. Por esse poder já começa a acontecer. De braço dessa chuva posso contemplar. Seja inundado de lá, incendiando os irmãos. Batizou a oitava. Batizou a oitava. Batizou a oitava. Desse lado tem poder. Desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado e dando glória. Aí no meio o fogo cai. Toda enfermidade não resiste e sai. Pelo santo nome de Jesus. Batiza mais. Aí no meio o fogo cai. Toda enfermidade não resiste e sai. Pelo santo nome de Jesus. Aleluia. Mel, que tu vai continuar, o fogo está aceso. Só que eu não posso deixar de fazer um convite aqui nessa noite. Quem não foi batizado ainda, vai dando glória. O fogo está aceso. O fogo está aceso. O fogo está aceso. Quando o instrumento parar, não para de dar glória não, porque a unção vem de cima, conduzido pelos músicos. Onde está a primeira vida para Jesus aqui nessa noite? Eu quero aqui na frente a primeira vida. Thales, eu não sou crente. Hoje é o dia de ser. Thales, eu estou afastado. Tava. Hoje é o dia de voltar. Aonde está a primeira vida para Jesus? Eu te convido. Se tiver na galeria, desce rapidamente e vem. Se tiver do lado direito, sai do teu lugar e vem para cá, para tu ser incendiado. Se tiver do lado esquerdo, sai. Minha irmã, se tu estiver perto de alguma pessoa que não é crente, convida ela e traz ela aqui. Se você estiver perto de alguém afastado, convida ele e traz ela aqui. Onde está a primeira vida? Vem. Eu espero você, venha. Se tiver vindo, me sinalize. Cadê a primeira vida? Tá vindo ali? Cadê? Tá descendo da galeria. Não, se eu fosse você, eu estava dando glória, meu filho. Traz ele pra cá pra ser incendiado. Cadê a segunda vida? Meu Deus, eu estou sentindo graça aqui. Ela baracome derrechataramas. Tá vindo a primeira vida. Cadê a segunda vida? Vem. Cadê a segunda vida? Vem. Cadê você? Vem. Se tiver vindo, me sinalizem. Me sinalizem, é muita gente. Você que está do lado de fora da igreja, que não é crente, eu te convido, vem para Cristo. Vem. No mundo afora. Onde está a segunda? Mas não encontrei. Isso, Melk. O que tenho agora? Vem para Cristo. Eu tenho Jesus. Cadê o rapaz? Chegou o primeiro. Cadê o segundo? Vem. Eu tenho Jesus. Senhor, que algemas sejam quebradas. Diga, eu vaguei. Que cadeados sejam rompidos. Eu vaguei.
Adeus, se quebra fora. Espírito Santo, traz ele. Encontrei Traz ele, traz o ela. que Vem. tenho agora. Eu tenho Jesus te ama. Quer te salvar, vem sem incendiar. Eu tenho Jesus. Só faltava, leva-me ao lugar. A vida, a segunda vida pra Jesus. Venha, meu filho. Só o Senhor e eu desfrutamos o momento. A terceira, onde está? Te amo, meu papai. Ai, A terceira, eu pastor. dependo desse amor. E sem ti eu sei. Diga e leva-me. Traz ela, irmã, traz ela, vem. A terceira já chegou aqui. Tu tá perdendo o tempo da glória. Vem. Desfrutamos o momento. Cadê a quarta vida? Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. Cadê a quarta? Cadê a quarta? Eu Vem. sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com Onde está a quarta vida? Vem. pois azeite Se tiver vida, sinaliza. me deu um lugar A na casa mesa. está tomada pela O meu glória. Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta. Vem pra me Jesus. livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, Vai ali, pois Jesus. aceite minha cabeça. Vai ali, Jesus, quebra. E sou um Segura ela aí, irmão. mesa. Jesus está Meu libertando. Pai não me e leva-me ao lugar Segura ela aí que papai tá na casa. onde sou o Senhor e eu Espírito de morte, desfrutamos. nós te damos ordem agora, sai. Meu papai, Toda ingerência maligna, toda interferência satânica nesta vida, damos ordem agora. Quem é de guerra, guerreia conosco. Em nome de Jesus, agora vai embora. Isso, mulher, coloca a mão e repreende. Jesus está aqui. Senhor e eu, Meu Deus, e sem ti quem tem te fogo amo, adora. meu papai. Traz ela para sentar, Jesus. Tendo desse amor. Cadê a quarta vida? Vem. Você que está aí na internet. Isso, meu filho, frisa aqui. Você que está afastado. Se você quiser voltar para Jesus hoje, digita nos comentários: eu quero voltar. Você que não é crente e deseja aceitar Jesus, digita nos comentários: eu quero aceitar a Jesus. Iremos orar por você. Cadê? Chegou a quarta vida. Batizou. Por ele que eu estou gastando. Só para a você na minha glória. vida. Jesus batizou o oitavo. Tudo com amor. Isso, pastor, e por com favor, veja aí. alegria. A oitava vida foi batizado, Todos rapaz. meus dias. Fogo da seis. E ele vive Batizou o nono. soberano. Chegou a quarta. Isso, minha filha, chore. A quarta vida acabou de chegar, E o Serrinha. governo está nele. Onde está a quinta? A quinta, a quinta. Traz ela pra cá, a quinta tá chegando. Consigo a sua recompensa, ele virá. Cadê a sexta? Cadê a sexta? Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, Deus te abençoe, meu irmão. por ele que eu estou gastando a minha vida, Onde está a sexta vida para Jesus? perdendo tudo com amor e com alegria.
Meu Deus! E Ele vem para Cristo. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Deus abençoe ao Jade. Perdendo tudo. Deus abençoe a Assembleia de Deus em Serrinha. Jesus não muda. Deus não muda. Incendiados para fazer a obra, levante a mão e adore.